irmãos, amigos, todos aqueles que nos seguem pelo canal da Igreja no Gama. Deus abençoe vocês. Estamos aqui dando continuidade à nossa série de livros, O Livro na Minha Mão. Por meio de livros, pela palavra de Deus, que somos edificados, ganhamos muita vida, muita revelação e conhecimento dentro da palavra. Seguindo a essa série, nós agora estamos com este livro, que tem por título Cura-me e Serei Curado. É uma série de mensagens dada em conferências de jovens, uma palavra muito boa para casais, para jovens, uma palavra oportuna para os nossos dias de hoje. Uma palavra que nos leva, por meio da palavra, a sermos curados de tantas quantas enfermidades que temos dentro de nós, na nossa alma, pelos nossos dias difíceis. Há coisas que estão em nós que precisam ser curadas. E por meio da palavra o Senhor vem curar. E esse título fala, cura-me, Senhor, e serei curado. A palavra que nos cura, a palavra ela nos salva, ela nos cura, ela nos liberta. E chegamos aqui ao segundo capítulo do livro. No primeiro capítulo do livro, o Senhor nos mostrou a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que vinha há anos com uma hemorragia, mas que ela dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, serei curada. E assim, quando ela tocou no Senhor, ela foi curada. Então, irmãos, sempre que vamos à palavra com esse fim, com esse sentimento, se eu tocar no Senhor, serei curada. Certamente nós seremos curados, porque a palavra tem esse poder. E assim como aquela mulher foi curada, nós também, ao longo das séries, das lições desse livro, também podemos ser curados. Podemos ir à palavra com esse sentimento. Eu posso tocar no Senhor e ali eu serei curada. Por isso o título é Cura-me, Senhor, e serei curada. Amém? O capítulo 2 de hoje que nos fala, nos mostra a mulher samaritana, uma mulher de Samaria. Aqui no capítulo, em João, capítulo 4 de João, nos fala que o Senhor Jesus, ele vinha da cidade, de uma cidade onde ele estava, aqui fala assim, saiu Jesus da Judeia e voltou para a Galileia. Então o Senhor Jesus vinha um trajeto da Judeia para a Galileia, e ele tinha que passar por uma cidade chamada Samaria, por isso a Bíblia nos chama de mulher samaritana. Mas o Senhor Jesus ali, ele encontrou o poço, que a Bíblia fala que era o poço de Jacó. Aquelas terras, antigamente, foi a terra que Jacó deu ao seu filho José, e ali tinha um poço, por isso ele chamava o poço de Jacó. Mas quando as pessoas saíam da cidade de Judeia para a Galileia, muitas vezes, todos no normal, eles percorriam um trajeto de 4 dias, eles arrodeavam a cidade, eles não passavam por dentro de Samaria. Por quê? Havia um preconceito muito forte, algo muito negativo quanto a essa cidade, porque Samaria era uma mistura de povos pagãos, povos que tinham muita idolatria, ídolos, de poste ídolo, um povo muito contaminado por meio de idolatria, uma mistura muito grande, de deuses pagãos, muitas coisas que eles cultuavam, que eles adoravam, que não agradava a Deus. Então os judeus, eles não passavam por essas cidades, eles davam uma volta enorme para não passar por dentro da cidade. Nós sabemos que naquela época a cidade tinha muros, então eles não passavam por dentro dessa cidade. Por isso que a Bíblia fala que ali, quando o Senhor Jesus chegou, ele parou naquele poço, ele parou com um propósito. A Bíblia fala que os seus discípulos foram comprar comida, e o Senhor Jesus ficou ali. O Senhor tinha em seu coração uma espera, algo para ver, ele tinha um propósito, uma meta a cumprir. Então ele ficou ali junto ao poço, esperando. Esperava quem? Uma mulher que veio buscar água. A Bíblia fala que quando essa mulher veio da cidade de Samaria, veio ao poço para buscar água, o Senhor Jesus ali estava à espera dela. E ele lhe pediu, dai-me de beber. E ela falou, Senhor, como, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Porque a Bíblia ainda fala, abre um parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos, como eu expliquei, a causa. Então ela admirou por ele ser judeu, pedia a ela, que era uma mulher samaritana, de beber. E ele respondeu, se tu soubesses quem é que te pede, dai-me de beber, tu me pediria, e eu te daria a água viva.
E ela falou: Senhor, mas como tu vais tirar a água? O poço é fundo, tu não tens com que tirar a água e o poço é fundo. Mas o Senhor, Ele mostrou para ela que ali o Senhor Jesus já estava à espera dela, independente da cidade que ela era, independente de quem era aquela mulher. O Senhor estava ali ao encontro dela, o Senhor estava ali à espera dela. Então, para o Senhor Jesus, irmãos, Ele não tem barreira, não tem limite, não tem dificuldade. O Senhor, Ele é acessível a todos. O Senhor está a nos esperar, independente de onde estamos, como estamos, o que somos. O Senhor, Ele está à nossa espera. O Senhor veio nos salvar a todos. O Senhor é um Deus tão acessível, e o Senhor Jesus mostrou isso, né, na espera dessa mulher. E ela perguntou: Senhor, como tu vais tirar a água? E ele falou, né, se tu souberes quem eu sou, tu me pedirias dessa água. Então o Senhor estava ali pronto para saciar a sede daquela mulher. Amém? E aqui no 13 eu quero ler para vocês, o 13 e o 14 fala assim, ó: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então o Senhor estava ali pronto para saciar a sede daquela mulher. O Senhor mostrou para ela que ali naquele poço, ali era um poço, uma água parada, uma água controlada ali por um poço, e ela vinha todos os dias ali buscar. O Senhor mostrou para ela que Ele tinha uma água que se tornaria uma fonte. Ele tinha água viva, a água que saciaria aquela sede dela, a tal ponto que nunca mais ela teria necessidade de ir àquele poço. Então ela falou: Senhor, dai-me desta água. Ele respondeu no 14, ele respondeu: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então ela respondeu: Senhor, dai-me desta água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela pensou: então eu quero essa água, que eu vou mais precisar vir aqui nesse poço buscar. Então, irmãos, o que o Senhor mostrou para ela? Que sempre em nós há um poço, há algo que você vai buscar, há algo que você tenta se saciar, há algo que você busca preencher um vazio, um espaço que está dentro de você, e que nada, nem ninguém, nunca vai conseguir suprir, né? É tanto que no 17, primeiro no 16, ele fala assim, Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. E ela disse assim, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então o Senhor mostrou para ela que aqueles maridos que ela tinha era o poço. Aquele que era o poço, não era aquele poço físico que ela vinha beber a água, né, para saciar a sua sede, mas ela tinha uma sede espiritual, que ela buscava, que ela tentava preencher com esses tantos maridos, né, que a Bíblia fala, e esse que tu tens não é teu, porque não é com o marido que você vai saciar a sua sede, mas a água que eu lhe der, ou seja, a sua sede espiritual, eu que posso saciar, somente eu tenho água viva, água que te preenche completamente. Então, irmãos, a lição deste livro é que nós buscamos muito poços, né? Algo para saciar, algo que nos preenche. Temos sede, vai um poço, e vai outro. No caso dela era o marido, né? Quando ele sabia, ele disse que ela teve 5, ou seja, você sempre procurou em maridos e maridos saciar, mas não é marido, não é dinheiro, não é casa, não é emprego, nada disso pode saciar a sede interior do homem. A sede dela era espiritual, era um vazio interior. Então hoje, nós aprendemos por essa lição que somente o Senhor Jesus tem água viva, só Ele pode preencher essa sede interior, que você busca, procura. Ele ainda falou que você não precisará mais ir a esse poço, né? Mostrando como marido, nós temos muitos poços. O que é hoje, né? Podemos meditar, o que é hoje esse poço na minha vida? Onde eu estou procurando saciar a minha sede? Onde eu estou procurando me preencher? Isso é um poço para mim, mas junto a esse poço está Jesus.
Ele estava junto ao poço, tentando saciar aquela sede. Então, nesse poço que você procura se satisfazer, se preencher, Jesus está ali. E somente Ele, Jesus, somente Ele pode preencher essa sede interior. Porque o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio que há no homem. Então, ainda que vamos a muitos poços, mas somente o Senhor Jesus pode nos saciar. E Ele falou isso para ela. E ela falou assim: Senhor Jesus, ela disse assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Realmente o Senhor falou o que se passa comigo, qual é a minha sede. Tu falou, Senhor, o que acontece comigo. Então, amigo, irmão, o Senhor sabe qual é a sua necessidade, o Senhor sabe qual é a fonte, o que Ele precisa preencher na sua vida. Nós vamos a um poço, algo físico. Poço é uma água parada, mas Senhor Jesus, Ele quer dar para nós uma fonte. Quando nós bebemos dele, essa palavra se torna fonte a jorrar para a vida eterna, vai alcançar a vida eterna e alcançar pessoas. A gente sabe que dali ela saiu para a cidade, ela foi e contou o que tinha acontecido, e o Senhor se demorou ali mais 2 dias, porque ela trouxe pessoas também para beber dessa fonte. Então, o Senhor Jesus, Ele nos mostra com essa lição, que às vezes nós vamos a um poço, mas o Senhor, Ele tem uma fonte. Ele não tem apenas um poço, Ele não é um poço para nos saciar, Ele é fonte. Fonte é algo inesgotável, algo sem fim, é vida eterna, é vida de Deus, é plenitude. Toda vez que vamos ao Senhor, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de invocar o nome do Senhor, nós tocamos nele como fonte, e Ele vai jorrar de nós. Não apenas bebemos para satisfazer uma sede, mas Ele vai jorrar, ou seja, você vai transbordar. Você tem a necessidade de falar, levar a palavra para outros, para que outros também venham se alimentar. É tanto que o texto diz que ela foi e disse: venha, vede tudo que Ele me disse, venha. E ela trouxe pessoas para conhecer o Senhor Jesus. Então isso é jorrar para a vida eterna. Não fica em você, não é um poço que fica contido, né? Esse livro tem lições para jovens. Mostra que há muitas coisas que pode ser um poço em nossa vida. Por exemplo, nos dá exemplo da rede social. A rede social pode ser um poço, que muitas pessoas, não só jovens, mas vão e busca e procura seguidores, e querem likes para satisfazer o seu ego. Isso tem pessoas que têm sua autoestima baixa, procurando seguidor, procurando pessoas para dar like, para acompanhar. Isso, irmãos, nunca vai saciar o homem, nunca. Isso é um poço, mas o Senhor Jesus tem uma fonte. Ó Senhor Jesus, quando nós tocamos no Senhor, nós ganhamos uma fonte. Ele vai jorrar de nós uma fonte para a vida eterna. Há também, ele dá um exemplo também de que tem situações que você vai como um poço, você procura e nunca lhe sacia. Ele dá um exemplo aqui de, por exemplo, uma pessoa que está com sede. Ele está com muita sede, mas aí ele vai e toma um refrigerante. E toma. Aquele refrigerante não sacia a sua sede. Quando termina, ele continua com sede, porque ali tem muito açúcar, muito gás, tem muitas coisas que não vai preencher a sua sede. Ele necessita de água, ele continua com sede. Então tem muitas coisas que nós procuramos, é um paliativo. Não encontramos ali a saciar a nossa sede. Aquilo ali nunca vai nos saciar. Como um refrigerante não vai saciar aquela sede. Entendeu? Mas somente o Senhor Jesus, Ele é água viva. No Senhor nós somos saciados, nós somos totalmente preenchidos, nós somos totalmente completos pela vida do Senhor. Ó Senhor Jesus, irmãos, é maravilhoso. E eu vou dar só mais um versículo aqui para nós. Vou ler Tiago 1,14. Tiago 1,14 e o 15 fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, aqui o Senhor Jesus, quando ele falou no marido, ele mostrou para ela que o que ela buscava preencher no marido, aquilo ali era uma tentação para ela. Porque ela tentava buscar o prazer naqueles maridos, que não ia preencher, não era aquilo que ia satisfazer, mas somente o Senhor Jesus. Então esse versículo, ele fala que nós sempre somos tentados a procurar nos saciar nossa sede em muitas coisas. E sempre caímos o risco de sermos tentados. Normalmente nós não somos tentados com coisas que nós não gostamos. Pelo contrário, nós somos tentados a coisa que gostamos, que busca prazer, e vamos à procura, e procura, mas aquilo não vai nos satisfazer. Aqui nos diz, pelo contrário, aquilo ali, toda tentação, ela gera, aqui fala assim, ela produz, cada um é tentado pela sua própria cobiça, por aquilo que você deseja. Quando esta o atrai e o seduz, sempre há coisa que te atrai, aí você acha que aquilo vai te satisfazer, então você é tentado a procurar, e procura, mas aquilo não vai te satisfazer, aquilo apenas seduz. E aqui fala assim, então a cobiça, depois de haver concebido, depois de haver te seduzido, ela dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. Então o Senhor, Ele não condenou aquela mulher, Ele não mostrou o pecado, Ele deu luz para ela. Ele mostrou o quê? Naqueles maridos, ela buscava se saciar a sua sede, mas não era no marido. Ele mostrou que somente o Senhor Jesus podia saciar essa sede, e Ele ofereceu água viva. Então, querido irmão, o ouvinte do nosso canal, somente o Senhor Jesus pode saciar a sua sede. Não busque prazeres no mundo, prazeres em pessoas, prazer em coisas alheias, porque o vazio do homem é do tamanho de Deus, somente Ele pode nos preencher. E vou completar com esse versículo aqui, 2 Timóteo 2, o 22, fala assim, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, naquilo que o Senhor te der luz, aquilo que é um poço na sua vida, onde você está procurando se satisfazer, foge disso, foge. Aqui a Bíblia nos aconselha a fugir das paixões, isso é paixão da mocidade, mas o Senhor nos aconselha, segue a justiça, segue a palavra, segue a oração, reúna, se junte com seus irmãos, segue a justiça, a fé e o amor e a paz, tudo isso produz nos pais, com os que, de coração puro, invoca o nome do Senhor. Então busque, o Senhor vai te satisfazer, junto com aqueles que invocam o nome do Senhor, amém? Então, irmão, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, procure acompanhar as mensagens, todas do nosso canal da Igreja no Gama, mensagens como essa, que vai edificar e muito a sua vida. E até a próxima mensagem. Jesus é o Senhor.